A capacidade de interação com o plano não material é inerente ao ser humano, segundo a doutrina espírita, sendo uma propriedade biológica mais desenvolvida em algumas pessoas, não havendo, entretanto, privilégios no que tange à moral, escolaridade ou classe social dos indivíduos, não sendo também exclusividade de uma religião, por exemplo. A mediunidade está presente na humanidade em todas as épocas. Quando lemos o Vedanta, a Bíblia indiana, o livro tibetano dos mortos egípcio, a própria Bíblia judaico-cristã, encontramos presença de fenômenos mediúnicos clássicos. O Espiritismo, estudando a fundo a mediunidade, estabelece uma ética de comportamento, dando suporte para a compreensão e utilização adequada dessa faculdade, a partir do maior tratado de mediunidade que existe, o Livro dos Médiuns. Diversos pesquisadores têm se interessado para compreender o fenômeno. Daremos agora alguns exemplos interessantes. Foi realizado no ano de 2007 na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, quando um grupo de médiuns foi estudado a partir de um protocolo científico triplo cego para identificação da possibilidade de captação de informações sobre pessoas falecidas, sendo concluído que alguns médiuns do estudo apresentavam grande capacidade de receber informações sobre pessoas mortas, inclusive sendo afastadas possibilidades de telepatia ou de confirmação por dados familiares. Esse trabalho foi publicado na revista Explorer, uma revista de relativo renome internacional. A doutora Emily Williams Kelly, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, conduziu uma pesquisa com resultados semelhantes no ano de 2011. Em trabalho realizado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no ano de 2012, Dr. Júlio Pérez e colaboradores evidenciaram em médiuns de psicografia a ativação de áreas cerebrais diferentes no exame de neuroimagem funcional após a transcrição de texto próprio em comparação com o texto psicografado. Então, áreas ativadas no córtex cerebral quando participantes escreviam o texto próprio eram diferentes daquelas ativadas quando era um texto mediunizado, ou seja, quando o conteúdo era originado de uma área criativa ou do pensamento de uma outra consciência. E em 2017, um super time de pesquisadores, compostos pela doutora Alessandra Manieri, Dr. Júlio Pérez, Dr. Alexander Moreira, entre outros, realizaram um trabalho vinculado a uma grande universidade da Alemanha, utilizando a ressonância magnética funcional do cérebro para demonstrar a diferença de ativação cerebral durante o dito estado de transe mediúnico. O estudo contou com a participação de um grupo de 8 médiuns com mais de 15 anos de experiência, com média de idade de 49 anos, e um grupo controle com 8 indivíduos com a mesma média de idade, apresentando avaliações clínicas neuropsicológicas semelhantes entre todos os participantes. Todos os voluntários foram submetidos a exame de ressonância magnética funcional em estado normal e em seguida os médiuns passaram por nova sequência de exames mas em estado de transe mediúnico, evidenciando variações significativas na ativação dos sistemas neurosensorial e auditivo do transe em comparação ao estado de repouso, em relação ao grupo controle. Um estudo belíssimo, de muita significância. Assim, a ciência vai dando seus primeiros passos para a compreensão dessa interface de interação dos planos material e espiritual. Com o esclarecimento da doutrina espírita, compreendemos que a mediunidade é uma faculdade orgânica, natural, com raízes no próprio espírito e se apresenta de forma individual, com características próprias, mas com algo em comum em todas as suas manifestações. A mediunidade é uma possibilidade de crescimento moral e espiritual na dependência de seu adequado direcionamento, podendo manifestar-se na infância ou em qualquer outro período da vida, merece estudos cuidadosos do conteúdo doutrinário espírita para que a utilização dessa faculdade neutra seja direcionada para o bem. Manuel Filomeno de Miranda, em mensagem psicografada por Divaldo Franco, se refere à mediunidade como, abre aspas, instrumento que se pode transformar em vínculo de luz entre a terra e o céu, ou furna de perturbação e sofrimento, onde se abrigam os invigilantes,
em conflitos contínuos. Fecha aspas. Assim sendo, diversos transtornos mentais se relacionam com a mediunidade mal compreendida ou mal utilizada, e a apropriação dessa realidade pelo meio médico e científico poderá ajudar na melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas, modificando muitas vezes o rumo daqueles que acabariam em situações dramáticas, trazendo, no entanto, equilíbrio e esperança para os corações de muitos pacientes e familiares. Muita paz.